Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cristiane Dutra, fundadora da Oficina de Redação para Concursos, e eu estou muito feliz porque a partir de hoje eu vou entregar para você uma série de vídeos falando sobre as provas discursivas da FCC para o concurso do TRF da 5ª Região, que vai cobrar redação e estudos de caso. A gente preparou uma série de conteúdos muito bacanas para ajudá-lo a ampliar os seus conhecimentos sobre redação e evitar perder pontos por causa de bobeira e também para ajudá-lo a garantir uma nota altíssima na prova discursiva que você vai fazer no dia 3 de dezembro, que é para quando está prevista a aplicação das provas desse concurso. Para começar, a gente vai fazer a análise do edital. Essa parte é rapidinha, a gente só vai dar uma olhada nos cargos que vão cobrar redação e nos cargos que vão cobrar estudo de caso. Então aqui, os cargos de analista judiciário para a área judiciária, para oficial de justiça, para a área administrativa, vão cobrar redação, assim como o cargo de técnico para a área administrativa. Como a FCC costuma cobrar redação? Ela pede temas sobre questões de interesse da sociedade. Não necessariamente são temas sobre atualidades. Então, para você fazer uma boa prova de redação para a FCC, não adianta você ler notícias de jornais apenas. Você precisa começar a pensar no que está por trás dessas notícias, no que faz com que cada ator envolvido em uma notícia, em uma polêmica, em um contexto, haja da forma como ele age. Ela vai demandar de você uma análise um pouco mais aprofundada dos temas. E normalmente esses temas focam muito na relação humana e na forma como a legislação impacta a vida em sociedade, na forma como alguns conceitos impactam a vida em sociedade também. Então ela vai trabalhar com temas um pouco mais abstratos que vão demandar de você uma análise um pouco mais profunda dos assuntos. Você não vai poder apresentar argumentações rasas sobre os temas da FCC, porque se você fizer isso, você não dá conta de justificar os temas que ela pede de maneira relevante, ok? Já os estudos de caso são questões relacionadas à sua formação acadêmica. Então, se você é contador, ela vai pedir para você analisar uma situação hipotética relacionada a algum tema de contabilidade, com o qual você vai ter contato no seu dia a dia de trabalho. Ao fazer isso, ela vai querer saber se você consegue aplicar a parte teórica que você aprendeu na academia, ok? Então, essa é a diferença entre as redações e o estudo de caso. Na redação, você avalia temas que impactam a vida em sociedade. E esses temas, eles são mais abstratos do que as atualidades, do que as notícias. Nos estudos de caso, você vai responder uma questão mais técnica ligada à sua área de formação. Aqui no canto, ela está mostrando quanto tempo você vai ter para realizar a sua prova. Então, aqui na coluna duração da prova, você vai ver que todas as provas que vão cobrar redação ou estudo de caso dão um tempo para você fazer tanto as objetivas quanto a prova discursiva de 4 horas. E aí você vai precisar se organizar para conseguir responder todas as questões objetivas e ainda fazer uma boa redação dentro desse período. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Nessa segunda etapa da análise do edital, eu separei algumas informações que trazem alguns alertas para a gente. O primeiro é relacionado à cor da caneta que você vai ter que levar para fazer a sua prova. A sua caneta tem que ser aquelas Bics transparentes com tinta azul ou com tinta preta. Por que eu estou comentando isso? Porque é importante que você já treine a sua redação aí na sua casa com uma caneta similar a que você vai levar para a prova, ok? Porque o tipo de caneta com o qual a gente escreve interfere em como fica a nossa letra. Então, se você treinar com uma caneta diferente da que você vai levar para a sua prova, pode ser que ao chegar lá, você não consiga fazer a letra com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, com a mesma espessura que você fez enquanto estava treinando. Então, já evite passar por esse tipo de situação e treine redação em casa, escreva suas redações em casa, com a mesma caneta que você vai levar para o dia da prova, beleza? Parece bobagem, mas na hora que a gente está nervoso fazendo a prova e começa a escrever e a caneta não dá o mesmo resultado que a gente estava acostumado ao treinar, o desespero tende a aumentar. E aí, outro detalhe importante, como você não vai poder usar
lápis no dia da sua prova, não faça sua redação a lápis, ok? Treine com a caneta direto, porque você precisa aprender, inclusive, o que fazer quando você erra. Você já tem que saber, por exemplo, que se você cometer um erro, você tem que fazer um traço único em cima desse erro e escrever a palavra correta na frente da errada ou acima da errada. Você já precisa começar a se preparar para isso. Porque senão, você faz os seus testes a lápis, quando chegar na prova, você não vai saber o que fazer. E aí, é possível que as coisas se compliquem lá para você e que você perca pontos à toa, ok? Então, para evitar isso, treine com uma caneta similar à que você vai levar para o dia da prova, não use lápis e, se você cometer algum erro, não faça rasura, não rabisque a palavra errada, não coloque a palavra errada entre parênteses. Faz um único traço em cima da palavra inteira e escreva a palavra correta na frente da errada ou acima da errada. Cristiane, se eu errar uma letra só no meio da palavra, eu posso riscar só a letra? Não. Se você errar só uma letra da palavra, você risca a palavra inteira e corrige a palavra inteira, ok? De repente você quis escrever estrada e aí escreveu estradas. Para não riscar a estrada inteira, você vai lá e risca só o S. Não pode, você risca a palavra inteira e escreve ela de novo, beleza? Então, aqui já fica uma dica interessante para você. Depois, vem a questão da prestação das provas, em que ela fala que as provas objetiva e discursiva serão aplicadas na mesma data e estão previstas para o dia 3 de dezembro de 2017, que a de técnico vai ser de manhã, a de analista vai ser à tarde. Então você já precisa se preparar para o fato de que, se você vai fazer prova de manhã, tome um café da manhã mais leve, não tome muita água para você não precisar ficar indo no banheiro, leve alguma coisinha para você comer, se você costuma ficar com fome entre o período do café da manhã e o período do almoço. Depois do almoço, a mesma coisa, você vai fazer a prova de analista à tarde, evite comer comidas muito pesadas, coma alguma coisa mais leve, uma salada, um frango, alguma coisa mais leve, para você não se sentir sonolento depois do almoço ao longo da prova, para você não ficar muito pesado também, porque isso interfere no nosso raciocínio, né? E como você vai fazer uma quantidade muito grande de questões e depois ainda vai ter que fazer uma redação, isso pode impactar no seu resultado de forma negativa ou positiva. Então, toma cuidado com isso. Como você vai ter 4 horas para fazer a sua prova, é importantíssimo que você faça um cálculo do tempo para saber quantas horas ou quantos minutos você vai poder dedicar à prova de redação. Normalmente, os alunos conseguem escrever bons textos num período entre 1 hora e 1h30. Então, o que eu oriento você a fazer? Verifique aí no edital quantas questões objetivas vão cair na sua redação. A gente pode até olhar isso aqui, ó. Vão ser 60 questões objetivas, 20 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. O que você vai ter que analisar é o seguinte: para você ter 1h30 para fazer a redação, você vai ter que concluir as suas questões objetivas em 2h30, porque você tem 4 horas de prova. E aí você precisa saber exatamente quantos minutos você vai poder dedicar a cada questão objetiva para que sobre 1h30 no fim da sua redação. Ou se durante os seus treinos de redação, ao cronometrar o tempo que você leva para concluir o seu texto, você perceber que você consegue fazer uma boa redação com planejamento, rascunho e a transcrição para a folha oficial, para a folha final. Em 1 hora, você vai ter 3 horas para fazer as 60 questões objetivas. E aí, o que você tem que fazer? Você precisa avaliar quantos minutos você pode dedicar a cada questão objetiva, ok? Porque quando os fiscais de prova falarem, já se passaram 15 minutos, você vai conseguir saber quantas questões você precisa já ter respondido dentro desse prazo para que sobre o tempo da redação lá no final, ok? Então, isso aqui é estratégia pura. Você precisa ter plena consciência do seu tempo enquanto você estiver fazendo a sua prova. Se você perde o controle disso, chega no fim, você não tem quase nada de tempo para fazer a redação e aí a tendência é de você ficar desesperado. Então, por favor, vamos fazer a coisa direitinho como estudantes profissionais. Cronometre o tempo que você está investindo para fazer a sua redação inteira e aí faça os cálculos de quantos minutos você vai ter para responder cada questão objetiva e lá no dia da prova, fique atento à quantidade de questões que você já respondeu
toda vez que o fiscal de prova falar sobre o tempo que você ainda tem para responder a sua prova, ok? Dessa forma, mesmo que você não tenha relógio, você consegue saber se você está dentro do tempo ou se você está fora do tempo. Se acontecer de você estar fazendo sua prova e você perceber que você está fora do tempo, tente recuperar esse tempo, mas sem se desesperar, beleza? Você não pode perder o controle em momento nenhum enquanto você estiver fazendo a sua prova, isso é importantíssimo. Começou a perder o controle, respira fundo, solta, respira fundo, solta, faz isso umas 3 vezes até você voltar para a sua concentração e para o seu cérebro. Independentemente do que acontecer, não perca o controle, ok? Mas tenha consciência do que você precisa fazer para que dê tempo de fazer todas as questões, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva. Essa também é outra dica de ouro, tá? Pouquíssima gente se atenta para isso e é super estratégico. O terceiro ponto que eu quero comentar com você aqui é o seguinte: faltam mais ou menos 4 semanas para o dia da sua prova. Daqui para lá, o ideal é que você escreva e conte com o auxílio de um profissional para corrigir no mínimo 4 redações. Porque o segredo para você evoluir na escrita, o segredo para você escrever bem, é eliminar os erros que você comete antes do dia da prova. Na oficina de redação, a gente presta esse serviço de correção de redações, mas não se preocupe com isso agora. A gente vai falar mais sobre isso depois, lá no fim dessa série de vídeos. Por hora, só é importante que você tenha consciência de que quanto mais você conseguir treinar, melhor preparado você vai chegar no dia da prova. Porque a gente só aprende a escrever redação escrevendo. Não tem outro jeito. Teoria não ajuda você a melhorar a sua escrita. A única coisa que ajuda você a melhorar a sua escrita é escrever, identificar e corrigir os seus erros. Então, daqui para lá, mais ou menos 4 semanas, 4 redações no mínimo. Se você conseguir fazer mais, excelente. Se não, foque em tentar fazer pelo menos 4, ok? Isso vai ser importantíssimo para você. A terceira parte da nossa análise do edital faz referência aos critérios de correção da redação. O que esses critérios significam? Mas sobre isso a gente vai falar em uma próxima aula, também gratuita, que você pode assistir acessando o link oficinaderedação.com/trf5 pelo seu celular. Quando você fizer isso, você vai ser adicionado automaticamente ao grupo do WhatsApp que nós criamos para falar sobre as discursivas do TRF5. Lá a gente vai entregar para você o restante da análise do edital, que é uma aula que tem mais ou menos meia hora, e também vai falar sobre o perfil da FCC e vai explicar para você no que você precisa prestar atenção ao ler o enunciado da FCC. A gente também vai fazer comentários sobre alguns temas antigos cobrados pela FCC e sobre o que ela esperava dos candidatos em cada um desses temas. A gente vai falar também sobre possíveis temas, algumas coisas que podem cair na sua redação. A gente também vai explicar para você os passos que você tem que seguir para escrever excelentes redações. Então, se você está interessado em se preparar ainda melhor para as provas discursivas do TRF5, acesse oficinaderedação.com/TRF5 e venha participar com a gente do grupo do WhatsApp para o concurso do TRF. Abraço e até a próxima aula!